Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso A Razão na Sua Fé. Hoje abordaremos um autor muito interessante. Ele foi não apenas filósofo, mas também imperador de Roma. Olha que interessante. Seu nome é Marco Aurélio. Ele também não é grego, imperador do Império Romano. Isso mostra que nós estamos passando por uma nova etapa nessa peregrinação interessante que estamos fazendo de revisitar as principais épocas do processo de construção desse enorme edifício do saber ocidental, fazendo essa interação, produzindo esse encontro entre fé ou Deus e razão. Marco Aurélio, ele é um autor do helenismo, um novo período da história do nosso conhecimento. Muito legal. Mas nós não vamos ficar só nele, não. Muito pelo contrário, até o espaço dele dessa aula vai ser, de certa maneira, módico. Porque nós também trataremos de duas outras temáticas. Primeiro, começaremos falando sobre a localização, reapresentando todo o caminho que percorremos até aqui, para falar um pouco das linhas gerais desse novo movimento que iniciamos hoje. E também retornaremos a Platão e Aristóteles, que aliás é algo que vai acontecer daqui para frente várias vezes. Mas no caso específico de hoje, esse retorno se dá para completar, para falar de um assunto que não deu para tratar nas aulas que foram específicas para Platão e para Aristóteles. Aliás, aulas que já ficaram longas, né? Que temática? A temática do ser humano, o pensamento antropológico desses dois autores. E vocês verão por que é importante também abordar essa dimensão das contribuições de Platão e Aristóteles. Vamos falar da nossa bibliografia rapidamente. Nós continuamos aqui trabalhando com essa coleção, Os Pensadores, hoje abordando esse livro, esse volume específico, tá vendo? Ele não traz um, mas cinco autores do helenismo, sendo que os que mais importam para nós aqui são os dois últimos, Sêneca e Marco Aurélio. Marco Aurélio, o nosso protagonista. Por que esses dois autores são os mais importantes? Porque o nosso enfoque estará no movimento estoico. Veremos daqui a pouco que não é o único do período helenista. É um dos, mas é aquele que nós vamos dar atenção hoje. Sêneca é um autor brilhante. Trago também essa obra aqui, que é uma coletânea de alguns de seus textos. Faço destaque aqui a Consolação à Minha Mãe Élvia e Medeia, textos interessantíssimos. Aliás, fica a curiosidade, o Jerônimo, um dos pais da igreja, chega a nos informar que Sêneca teria trocado correspondência com o apóstolo Paulo. Olha que interessante. Sêneca não é o autor-chave de hoje, mas é um autor muito importante para a compreensão do estoicismo. Além disso, vamos de volta a Platão, retomando aqui a obra Fédon. Não sei se está dando para enquadrar aí, Fédon. Eu cheguei a falar sobre o Fédon na aula de Platão, dei spoiler da história, mas hoje, de fato, é ele que centraliza o conteúdo, o tema, né, que abordaremos de Platão. E também vamos falar novamente de Aristóteles, a obra Ética, que eu também já apresentei na aula de Platão, mas nós não a abordamos, e de novo aqui no nosso volume 2 de Aristóteles, dos Pensadores, mas agora não mais falar da metafísica, mas falar da obra Ética a Nicômaco, um texto que Aristóteles escreveu para seu filho. Olha que os dois textos de Aristóteles fazem menção a uma palavrinha que vai ter centralidade na aula de hoje, que é ética. Ok? Beleza? Então, apresentada a nossa bibliografia, vamos à aula. Começando aqui por esse slide. Um slide que nos serve para nos localizarmos. Aliás, a primeira parte dessa aula de hoje
ela trata da localização. O que nós vimos e o que nós veremos a partir de hoje. Vamos lá. Período pré-socrático, foco na physis, natureza. Filosofia clássica, foco no antropos, ser humano. E a partir de agora, a filosofia helenística, o foco muda. Passa a ser uma filosofia voltada para a vida prática. Então, quando nós falamos lá de Xenófanes, Anaxágoras, o foco daqueles autores, como eu bem realcei aqui, era da physis, da natureza, das coisas como funcionam no cosmos. A partir de Sócrates, há uma guinada. O ser humano ganha centralidade. Agora aborda-se o ethos do ser humano. E a partir dos helenistas, essa filosofia, que até então era de certa forma despretensiosa, ela passa a ter um objetivo muito claro, que é o da promoção da vida boa. Ok? Então, natureza, ser humano, vida boa. São as três perspectivas-chave desses três momentos da história da filosofia ocidental. Beleza? Nós podemos dizer que esse novo período é um período essencialmente grego? Não. Não é. A partir de agora a filosofia ela se abre. Ela não é mais uma filosofia grega. Ela é uma filosofia do mundo helênico. E quem é o mundo helênico? O que é o mundo helênico? O mundo de conquistas do imperador Alexandre Magno. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Na aula passada eu cheguei a prometer, né? Falei, poxa, esqueci aqui o mapa do Império de Alexandre. Tá aí. Veja que Alexandre Magno, ele foi, lembrando, discípulo de Aristóteles e se tornou um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Sem sombra de dúvida, o maior entre os ocidentais. Ele parte lá do seu canto esquerdo, o canto esquerdo de quem está observando o mapa, lá da Macedônia, ao norte da Grécia, e vem conquistando toda a extensão do império, então, anterior ao de Alexandre, chamado Império Persa, e consegue alcançar os limites com a Índia, aí no seu canto direito. Olha que interessante. Domina ali o centrão do Oriente Médio, onde anteriormente estava Babilônia, a Assíria, próprio Israel, um pedaço bom do Império Egípcio ao sul, onde inclusive vai se fundar uma cidade em homenagem a Alexandre, denominada Alexandria. Toda essa extensão territorial estará sob influência dos macedônios. E os macedônios, por sua vez, bastante influenciados pelos gregos. Então aqui vemos a construção de um novo mundo, que não está mais restrito às polis gregas. Não, agora se trata de um mundo cosmopolita, formado por múltiplas etnias, por diversas religiões, por povos muito diferentes. Chama atenção aí embaixo para a referência, quem quiser consultar o mapa aí do original. Ok? Então veja bem, essa nova etapa da filosofia, ela não é mais grega. Ela pertence a esse mundo que se abre com Alexandre Magno, o que nós chamamos de mundo helenístico. Ele é influenciado sim pelos gregos, mas é também em grande medida o produto de uma mistura da Grécia com esses outros povos. Esse império, como eu falei na aula passada, ele não foi muito longevo, ele não durou muito tempo, mas plantou raízes muito profundas. Por exemplo, depois que Alexandre morre, toda essa região vai passar a falar o grego. Não mais o grego clássico, um novo grego, o grego comum. Aliás, o Novo Testamento, como bem sabemos, foi escrito em grego comum. Mas não mais no contexto do Império de Alexandre. Muitos séculos mais tarde, um outro império virá, sucederá o de Alexandre e terá uma extensão bastante considerável, embora não tenha jamais chegado ao tamanho do Império de Alexandre. Esse é o Império Romano. Olha o mapa. Veja que o Império Romano ele é mais ocidental, não é isso? Ele vai lá da direita para a esquerda, pega um pedaço lá do sul da Rússia, a região onde está a Geórgia, por ali,
vem descendo até o Egito, o Vale do Nilo, passando inclusive pelo Levante, onde está Israel, e no extremo ocidente chega até a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, dominando também todo o norte da África e alcançando até a ilha da Grã-Bretanha. Olha que interessante. Um império enorme, não é isso? O Império Romano também será um império na dimensão do pensamento, na dimensão, né, da filosofia, herdeiro do mundo helenístico. Dei 2 exemplos. Sêneca e Marco Aurélio não eram gregos, eles eram romanos. E eles que vão, né, protagonizar, como outros, esse movimento, qual eles fazem parte, e nós chamamos de estoicismo. Nos localizamos no espaço, agora vamos nos localizar no tempo. Dá uma olhadinha nesse slide especial que eu preparei para vocês aqui. Olha aí. Essa daí é a linha do tempo, daquilo que nós estudamos até aqui e do que nós estudaremos a partir de hoje. Olha que interessante. Lá em cima eu chamei a atenção de alguns autores-chave, aqueles que de alguma maneira tiveram protagonismo nas nossas aulas, e embaixo tem uma linha do tempo. A filosofia grega começa com Tales de Mileto, como bem vimos. Tales de Mileto viveu entre 629 e 546, aliás, todas essas datas são aproximações, perfeito? Portanto, ele vira o século VII a.C. para o século VI a.C., que é quando, na sua primeira metade, temos o florescimento da filosofia. Em seguida temos Xenófanes, que viveu entre 570 a.C. e 475 a.C., portanto, passando para o século V. Parmênides, de 530 a 469 a.C., Anaxágoras, que vive de 499 a 428 a.C., portanto, um pensador que, né, vive toda a sua vida dentro do século V AC. E a partir, né, do seu discípulo Sócrates, nós vemos a virada da filosofia, daí a mudança de cor. Olha lá na linha do tempo embaixo. Entre a primeira metade do século VI a.C. e a segunda metade do século V a.C., temos o período pré-socrático, okay? Que é representado por esses 4 primeiros filósofos. A partir de Sócrates, que vive de 470 a.C. a 399 a.C., começa o período clássico, que se estende por Platão, 428 a.C. a 348 a.C., e chega até Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C. O período clássico vai, portanto, aí pegar o final do século V a.C. e vai até a segunda metade do século IV a.C. Então, o que nós vimos até aqui está compartimentalizado nesse período, século VI a.C. até a segunda metade do século IV a.C. A partir de agora, a partir de Alexandre Magno, temos o período helenístico. Olha lá a linha do tempo, que começa na segunda metade do século IV a.C., se estende por todo o 3 a.C., por todo o 2 a.C., por todo o 1 a.C. e penetra a era cristã. Veja, um período muito mais extenso do que o da filosofia grega. Concorda? É um período que vai até para você que se situar, vai até a patrística. Se a gente pensar aqui em etapas, né, do pensamento ocidental, o helenismo ele vai de Aristóteles até os pais fundadores da igreja. Olha que interessante. E vai coexistir com esses padres por um bom pedaço de tempo. Vai praticamente até o final do mundo antigo. Portanto, é um movimento muito extenso, certo? E por ser tão extenso, ele não é, obviamente, homogêneo, ok? Ele não é homogêneo. Ele é marcado por diversas escolas de pensamento, que vão, algumas se suceder, mas a maioria delas em algum ponto coincidir, coexistir. As principais são essas 4 aqui. O estoicismo, o epicurismo, os céticos e os cínicos. Essas 4 escolas são as consideradas mais importantes do período helenista. Qual nós vamos abordar na aula de hoje? As 4? Não. Nós vamos abordar uma só. Qual? A estoica. Ok? Nós focaremos hoje no estoicismo.
Eu posso dizer que só existiram essas 4 escolas no período helenista? Não. Nós podemos falar, por exemplo, também de um neoplatonismo, uma releitura de Platão. Nós podemos também ver uma herança diretamente vinda de Aristóteles. Vamos ter até a oportunidade de falar um pouco, principalmente sobre o neoplatonismo. Mas o que eu quero chegar aqui com vocês é a conclusão de que esse período helenista ele é múltiplo, ele é heterogêneo. E ele não é mais, embora muito influenciado, ele não é mais exclusivamente grego. Ok? Entenderam? E não sendo exclusivamente grego, tem a ver também com uma nova noção de pertencimento. Ou seja, vamos lembrar lá de Sócrates. Por que ele aceitou tomar cicuta ao invés de ser expulso de Atenas? Porque na visão de um grego clássico, a vida fora da polis não faz sentido. Com um mundo romano expandido, não existe mais polis. A noção de pertencimento do ser humano muda. E por mais que o filósofo seja grego, ele já não é um grego como Sócrates. Porque ele não é mais cidadão da polis. Ele é cidadão do império, do mundo, da vastidão, que é heterogênea. Entende? Isso muda a cabeça. Isso muda a cabeça desses autores. Seja do movimento cínico, seja do movimento estoico. Esses movimentos eles vão refletir esta nova etapa. Ok? E vamos aprofundar essa mudança olhando particularmente para os estoicos. Quais são os principais autores do estoicismo? Chamar atenção aqui. Essa lista aí. Vai de Zenon até Marco Aurélio. Veja que Marco Aurélio já pertence à era cristã. Ele vai escrever após Cristo ter vindo ao mundo. Sêneca é contemporâneo dos apóstolos. Falei aqui há pouco. Ele vai trocar correspondência, de acordo com Jerônimo, com o próprio apóstolo Paulo. Mas é um movimento muito amplo. Olha lá, ele começa em 333. Aliás, 333 é a data de nascimento do Zenon, mas está ali, ó, ainda no século IV a.C. E ele vem até o século II depois de Cristo. Ok? Então, é um movimento muito extenso. Então, nós podemos falar, inclusive, de diversidade dentro do próprio estoicismo. Podemos dizer que é um movimento, sabe, assim, uniformizado durante todo o tempo. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ok? Mas antes de dar o próximo passo sobre os estoicos, eu quero aqui fazer o nosso recuo aos clássicos da Grécia para abordar a sua concepção, a concepção que Platão e Aristóteles têm de homem, de ser humano, o que nos remete diretamente às suas noções de alma. Veja bem, desde os pré-socráticos a ideia de alma está presente em diversos filósofos. Geralmente ela é identificada como sopro vital e como substância consciente ou inteligência, psique ou psique, a inteligência do ser humano. Esses autores influenciaram a filosofia clássica. Então, praticamente desde sempre, os filósofos abordaram o ser humano como sendo algo complexo e cuja sua parte mais sublime seria a sua alma. A alma tem a ver tanto com a nossa vida, o fato de estarmos vivos e sermos seres animados, animado no sentido que se mexe, né? Quanto à nossa inteligência, quanto a este diferencial em relação às demais espécies, que é a nossa capacidade de pensar. Não pensar, veja, não estou falando que os outros animais não pensam, não é isso. Mas os outros animais não fazem filosofia, certo? O pensar com uma certa qualidade, esse é um atributo exclusivo do ser humano. E os filósofos, desde a mais remota época, atribuem esse fato diferenciador, eles atribuem
como sendo a nossa alma, ou parte, ou produto da nossa alma. Ok? Sócrates teria incluído a noção segundo a qual a alma é o eu interior que carrega a verdade em si e nos conduz a fazer-nos compreendê-la. Lembra do método de Sócrates de aprender, a maiêutica? Sócrates entendia que todas as respostas para todas as perguntas já se encontram dentro de nós, dentro do ser humano. E onde que essas respostas estão embutidas, guardadas? Para Sócrates, em nossa alma. Quero mostrar que tanto os pré-socráticos quanto os Sócrates entendiam que o ser humano tem essa parte dele, metafísica, certo? Intangível, mas fundamental. E é ali que está o nosso diferencial como ser humano, a alma. Platão vai desenvolver essa ideia. Dentro do campo da sua antropologia. Veja bem. Para Platão, o ser humano é composto por duas partes, uma alma e um corpo. A alma é metafísica e imortal, relaciona-se ao mundo das ideias, enquanto o corpo, perecível e imperfeito, pertence ao mundo físico sensível. Relembrando aqui o método de Platão. Lembra? Se não lembra, olha a aula de Platão. Platão pensa que existem duas realidades paralelas, uma superior à outra. O mundo das ideias, das formas puras, e o mundo sensível. Esse mundo das ideias é onde as coisas são melhores. O mundo físico, sensível, é onde as coisas são piores. O ser humano ele pertence a esses dois mundos. Uma parte dele está conectada ao mundo das ideias e a outra parte está conectada ao mundo sensível. A sua alma é essa parte conectada ao mundo das ideias, enquanto que o seu corpo é essa parte conectada ao mundo físico sensível. Percebe de antemão que Platão atribui um lugar excelso para a alma? Se o mundo das ideias é o mundo da perfeição, a parte perfeita do homem, ou a parte do homem que se conecta à sua essência perfeita, é a alma. Entende? Entende isso? No Fédon, na obra Fédon, isso fica muito claro. Na obra Fédon, que eu estou trazendo aqui de volta, já comentada na aula de Platão e que nós trouxemos de volta aqui. Na obra Fédon, Platão coloca nos lábios de Sócrates que a vida do filósofo não é nada além de uma preparação para a morte, uma vez que o desligamento do corpo representa a libertação da alma que retorna ao mundo das ideias. Olha que coisa. Eu até falei sobre isso lá na aula de Platão, relembrem lá. Aqui eu vou ser mais taquigráfico. Platão diz: o ser humano ele tem uma finalidade, um propósito, que é qual? Que é pensar. O fato dele pensar o faz se conectar com o mundo das ideias. Mas o ser humano não pode pensar, viver de pensamento, viver de contemplação, viver de filosofia. Por quê? Porque ele tem que comer, ele tem que beber água, ele tem que se reproduzir, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar as contas. Então, para Platão, na verdade, o corpo ele é uma prisão. É um tormento, porque ele tira a alma do seu propósito. O corpo fica falando para a alma, tem que comer, tem que tomar água, tem que ir no banheiro. E quando a alma é puxada para cá, ela deixa de focar naquilo que ela deveria estar focada, que é o quê? Que é na busca pelo conhecimento perfeito. Então, olha o nível que o Platão acaba chegando. Para o filósofo, a morte, na verdade, é um benefício. Por quê? Porque esse corpo que fica tirando a alma do seu propósito, ele se vai. E a alma, então, é liberta. Liberta para quê? Para se conectar, para sublimar e novamente se encontrar com o mundo das ideias. Ele não está fazendo aqui nenhuma menção à religião, gente. Ele está falando de filosofia.
Ele entende que nossa perfeição, ou a nossa parte mais perfeita, ela só faz sentido se ela estiver conectada àquele plano onde as coisas são perfeitas. E é nesse plano que Platão localiza o seu demiurgo. Que, aliás, lembrando da aula de Platão, foi a única parte do ser humano que o demiurgo trouxe para si, para ele próprio produzir. A nossa alma. Ele deixou o corpo ser produzido pelos subdeuses. Mas o Deus, o demiurgo, ele nos criou como alma e nos levou para contemplar o arquétipo do mundo das ideias perfeitas. Quando o corpo morre, a alma então ela é liberta para se reencontrar com o demiurgo. Ele não está falando de religião, gente. Ele está fazendo filosofia. Entende? Só faz sentido falar de alegoria da caverna, de, sabe, dos outros aspectos do pensamento de Platão com essas noções. Entende? Isso faz parte do pensamento integral de Platão. E não é qualquer coisa. É onde as ideias elas vão se amalgamando. Eu tenho chamado muita atenção nisso. Entender Platão sem entender a sua relação com o demiurgo não faz sentido. Deus é central na filosofia de Platão. E aqui eu estou dando mais um exemplo. O lugar da alma. A noção de vida com propósito de Platão é uma noção de alma liberta. Certo? De alma que se reencontra com o demiurgo. Esse é o caminho. Durante a vida na Terra, a alma ela vai lutando contra o corpo para alcançar este momento de libertação. Legal, né? Muito bem. Vamos continuar. Aristóteles diverso de Platão. Aristóteles ele vai dizer que não há alma? Não, ele não vai dizer isso. Ele vai vir na mesma linha que os pré-socráticos, que Sócrates, Platão. Vai vir na mesma linha. Ele vai conceber que existe uma alma, mas ele não vai entender do mesmo jeito que Platão. Embora tenha muita semelhança em termos práticos, mas vamos lá. Percebe-se em Platão que a alma e corpo são duas realidades distintas, sendo a alma, pelo que parece, independente do corpo. Ok? Já para Aristóteles é diferente. Alma e corpo são duas partes que constituem o ser humano. Vou fazer aqui vou dar um exemplo, para ver se fica claro. Imagina um sujeito carregando uma mochila muito pesada. Desenho de Platão é: eu sou a alma, a mochila pesada é o corpo. Em determinado momento eu solto essa mochila, deixo ela cair para trás e continuo caminhando. Eu continuo. Eu só deixei a mochila para trás. Eu sou eu integral sem a mochila. A visão de Platão, o ser humano, ele prescinde do corpo. Ele pode continuar existindo sem o corpo, como uma alma que vai, permanecer. Aristóteles já não tem essa percepção. Aristóteles não vê a alma e corpo como dois fenômenos apartados. Ele vê como duas coisas integradas, sabe? Misturadas. Mas mesmo assim, permite-se categorizar, lembra? Categorias. Típico de Aristóteles pensar assim. Ele pode categorizar qual é o lugar da alma e qual é o lugar do corpo. E ao fazer isso, ele atribui importâncias diversas. É como se você dissesse assim: o ser humano, eu sou o ser humano. Eu sou tronco, membros e cabeça. Para Aristóteles, é como se a cabeça fosse a alma, o tronco e os membros, o corpo. Eu posso cortar a cabeça e continuar sendo ser humano vivo? Não. A cabeça não pode viver sem o corpo não pode viver sem a cabeça. Mas eu posso dizer que a cabeça tem um papel diferenciado em relação ao corpo, porque ela tem o cérebro que comanda o resto do corpo. Então a alma, ela vive integrada ao corpo,
como a cabeça integrada ao tórax. Ok? Mas ela tem um nível de importância, de relevância diferenciado. Entende? Esse é o pensamento de Aristóteles. Ok? Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Como substância, lembra Aristóteles? Substância, sínulo. O ser humano é matéria e forma, como todas as outras coisas no mundo. Ele é matéria e forma. Lembra? O sínulo é a junção desses dois. Substância é a junção entre matéria e forma. Como matéria, o ser humano é corpo. Como forma, é alma vivente. Lembrando da aula de Aristóteles, o que essencializa o ser? O que é o ser do ser? A forma ou a matéria? Lembra? A forma, não é isso? A essência do ser é a forma. Então a essência do ser humano é o quê? É o quê? É o corpo ou a alma? É a alma. Sabemos que a forma constitui a essência do ser. Logo, a essência do ser humano, aquilo que o diferencia enquanto ser, é a alma. O que nos faz seres humanos antes de qualquer coisa é a nossa alma. Percebem a importância do conceito de alma? Desde a filosofia pré-socrática até Aristóteles, a alma concentra aquilo que diferencia o ser humano das outras criaturas. E é aonde está a parte mais importante da nossa espécie. Vamos lá, vamos entender mais. Apenas o ser humano possui alma? Nem Platão nem Aristóteles pensam dessa maneira. Na verdade, parecido com Platão, Aristóteles destaca 3 tipos de almas. Não vai falar que tem uma alma só. Dependendo da leitura, você pode ver 3 almas como 3 entidades. Em outras leituras, você pode observar a alma como sendo algo constituído de 3 partes. Independente de uma leitura ou da outra, nós podemos dizer isso aqui com facilidade. Primeira, é a alma vegetativa. Aqui já entrando na categoria de Aristóteles, ok? É aquela que dá vida a todas as coisas vivas, sejam plantas ou animais. Então, tudo que é vivo, possui em comum uma alma vegetativa. É a vida. Sua samambaia e você compartilham da alma vegetativa. A segunda parte, ou a segunda alma, é aquela que dá sensações e agrega a todos os animais. Esta é a alma sensitiva. É talvez é a alma que você já não vai encontrar na samambaia, mas vai encontrar no seu gatinho, no seu cachorrinho, no cavalo, na pombazinha, no passarinho, ok? É aquilo, para ser claro aqui, que nos torna animados. A planta é inanimada, correto? Os animais são animados, ou seja, eles nascem, crescem, reproduzem, fazem coisas, não é isso? Caçam, enfim. Essa é a alma sensitiva, que nos permite interagir. E por fim, então nós temos junto com os outros animais, existe uma alma que é própria, uma parte da alma que é própria do ser humano, que é a alma intelectiva. Eis aqui o nosso diferencial, de acordo com Aristóteles. É a nossa capacidade de pensar. E isso está associado à nossa alma intelectiva. Ok? Tranquilo? Muito bem. A eudaimonia, ou seja, a felicidade, reside na capacidade do ser humano de viver permanentemente em conformidade com a virtude da alma intelectiva. O nome disso é Sofia. Nossa, Alex, você mudou o assunto. Mudei. Mas presta atenção. A alma intelectiva, segundo Aristóteles, é o que nos diferencia de todos os outros animais. Portanto, para que nós nos realizemos como seres humanos plenamente, nós precisamos viver conforme essa parte que nos diferencia de todas as outras criaturas. Isso é muito fácil de entender. Imagina comigo. O animal.
leão. Ele tem como diferencial em relação a todas as outras criaturas uma capacidade diferenciada de caçar, concorda? O leão é mais forte, mais robusto, ele tem uma velocidade que não é a maior, mas é uma velocidade relativamente suficiente, e ele causa terror nos outros animais. Certo? Imagina um leão que não consegue caçar, tipo um leão sem dentes e sem patas. Esse é um leão? Vamos dar um exemplo. Um nadador. O que faz de um nadador, senão a sua capacidade de nadar? Tem lógica um nadador que não sabe nadar? Não tem. Portanto, o que faz com que nós tenhamos uma vida com propósito, como seres humanos? É a gente desenvolver o melhor possível aquilo que nos define como uma singularidade em relação a tudo que existe. O que nos define como uma singularidade? O que define o nadador como uma singularidade? A capacidade de nadar. E se for um nadador competitivo, nadar muito bem. Melhor do que os outros. Não é isso? Então nós só podemos nos realizar como seres humanos na medida em que a gente desenvolve a nossa capacidade de pensar. Entende? Um ser humano que não pensa é como um nadador que não nada. Não tem propósito. É como um leão que não caça, que não tem condições de caçar. Ele é algo que possivelmente eu não vou poder chamar de leão. Um leão que não caça, ele não é leão. Um nadador que não nada, não é um nadador. Um ser humano que não pensa, não é um ser humano. Então, portanto, para nós encontrarmos propósito na nossa vida, para nós alcançarmos a eudaimonia, nós precisamos aperfeiçoar a nossa capacidade de pensar. E isso nos conduz diretamente à noção de virtude. Presta atenção nisso aqui. Para os gregos, a virtude é aquilo que reúne essas três características: capacidade, destreza e força. Exemplificando, a virtude do nadador é nadar bem. A virtude da comida é saciar a fome e ser saborosa. A virtude do soldado é matar o inimigo. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficando claro. Imagina que eu estou aqui com você, nós dois estamos assistindo um noticiário na televisão e aí aparece a seguinte notícia: um assaltante consegue cavar um buraco por debaixo do caixa-forte, abre o caixa-forte, pega R$1 bilhão, foge e ninguém encontra o cara. Aí você me ouve dizendo a seguinte frase: nossa, esse bandido é virtuoso, viu? Você vai se espantar, não vai? O quê? Virtuoso? Um bandido é virtuoso? Você não vai entender o que eu disse. Porque eu estou usando um conceito de virtude que não é o nosso conceito de virtude. É o conceito de virtude dos gregos. Oleg, não entendi. Vai entender agora. A virtude é nada mais, nada menos do que justamente essa vida com propósito. É o ato de realizar as potencialidades do sujeito, fazer bem aquilo para o que aquele ser existe. Qual é o propósito do bandido, do ladrão? Roubar. Se o ladrão rouba com determinada qualidade, eu posso dizer que esse ladrão tem a virtude de um ladrão. Ele é um ladrão virtuoso. É assim que pensam os gregos.
Qual é a virtude de um guerreiro? Matar o inimigo. Um guerreiro virtuoso é aquele que mata com capacidade, com qualidade. Dói no ouvido, não dói? Porque o conceito de virtude dos gregos não é o conceito de virtude que nós temos hoje. Dando um spoiler de algo que nós vamos falar numa aula mais à frente. O nosso conceito de virtude é derivado de Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus Cristo nos ensinou que a virtude é a bondade. Bondade na noção de vida solidária, generosa, sabe, desprendida, o olhar para o outro, né, como olha-se para si mesmo. Uma vida honesta, uma vida reta, uma vida temente a Deus. Isso é a vida virtuosa que Cristo nos ensinou. Vou antecipar um negócio que nós vamos ver na frente. Os gregos não diziam que a virtude é quando se cumpre o propósito. Tanto a virtude do nadador é nadar bem, a virtude do guerreiro é matar o inimigo, a virtude do ladrão é roubar e não ser pego. Não é isso? É atingir o propósito, fazer aquilo para o que foi criado com qualidade. Jesus vai nos dizer, o ser humano foi criado, antes de tudo, para ser bom, para amar ao próximo, para ser generoso, honrado, reto, íntegro, temente a Deus. Portanto, a virtude do ser humano é a bondade. Porque o ser humano foi feito para ser bom. Jesus pega um conceito de virtude que provavelmente ele conheceu, talvez ali através dos saduceus, que eram judeus helenizados, e explicou para além dos gregos. Todas essas virtudes que vocês estão falando não são verdadeiramente as virtudes. A virtude é uma só. É o homem, o ser humano, amar ao próximo como ama a si mesmo. Essa é a virtude. Porque é para isso que o ser humano foi criado. Amar a Deus e amar ao próximo. Para ser um ser de amor, de bondade, de compaixão, de humildade, de abnegação. Entenderam? Fecha parênteses, nós vamos falar disso mais na frente. Eu só dei uma antecipada para que você compreenda no contraste o que os gregos entendiam como sendo virtude. O entendimento dos gregos do que é virtude não é o seu, não é o meu, porque o meu e o seu entendimento derivam de Cristo. O entendimento dos gregos é virtude é fazer bem aquilo para o qual eu fui feito para fazer. Só para fazer uma comparação, para fazer uma aproximação aqui, principalmente aí quem gosta de ciência política, da temática do curso, vai entender rapidinho. Vamos lembrar do exemplo de Maquiavel? Eu não vou ler o slide não, fica aí para você passar o olho. Maquiavel dizia o seguinte, lá pelas tantas ele escreve uma obra chamada O Príncipe, qual ele tem a pretensão de ensinar, de dar lições para um político do seu tempo, de como o que ele deve fazer para ser um bom príncipe, um bom governante. Um governante, para ser governante, precisa tomar o poder. Mas não basta. Ele precisa, depois de tomar, manter o poder. Aquele que não toma e não mantém o poder não é governante. É aquele que detém o poder que é governante. Então tem que tomar, mas não só tomar, manter. Então Maquiavel vai ensinar como que um sujeito pode ser um bom governante. Como? Ele tem que buscar a sua virtude. Ele tem que buscar ser um governante virtuoso. Ou seja, ele tem que ser um governante que faz tudo aquilo que o governante precisa fazer para tomar e manter o poder. Ele usa, então, portanto, a expressão virtude. Só que ele não usa virtude cristã, ele usa a virtude que ele toma dos gregos. Deu já para ler o slide? Vamos lá. E aí choca o teu ouvido quando você ouve Maquiavel dizendo: o príncipe virtuoso é aquele que mente. O príncipe virtuoso é aquele que mata.
O príncipe virtuoso é aquele que conspira. O príncipe virtuoso é aquele que finge que é uma coisa, mas na verdade é outra. Que diz que vai fazer uma coisa, mas na verdade intenciona fazer outra. Esse é o príncipe virtuoso. Maquiavel está usando o conceito em plena idade moderna, mas o conceito de virtude dos antigos, dos gregos. Por isso que você, quando leu Maquiavel, não entendeu. Ele não está falando virtude que você entende como virtude. Ele está falando da virtude que os gregos entendiam como virtude. É tal como o nadador virtuoso é aquele que nada bem, com uma certa qualidade. Se for um nadador competitivo, é aquele que nada melhor do que os outros. O príncipe virtuoso é aquele que faz de tudo para alcançar e manter o poder, independente de ser chocante. Pois o príncipe virtuoso, para Maquiavel, tem essa epígrafe: os seus fins justificam os meios. Entende? Entendeu pelo contraste? Entendeu? Então, voltando ao meu exemplo lá, se você está comigo vendo no noticiário eu falar aquele bandido é virtuoso, você não tem que ficar espantado. Você tem que entender. O Alex está falando no conceito virtude dos gregos. Muito bem. Dito isso, vamos ao fulcro, ao nosso objetivo aqui, central. Para Aristóteles, lembrando os 3 tipos de alma: vegetativa, sensitiva e intelectiva. Tudo possui finalidade. A finalidade do ser humano é realizar o seu intelecto. É a vida racional. Uma vida em conformidade com a alma intelectual. Ok? Ok? Tudo tem propósito. E o propósito do ser humano? Viver de acordo com a alma intelectiva. Muito bem. Portanto, para alguém ser virtuoso, para um ser humano ser virtuoso, já pegou, né? O que ele precisa fazer? Ele tem que viver de acordo com esse propósito. De acordo com o propósito de pensar. Só que o propósito de pensar não é um único. Preste atenção. Nós temos 2 maneiras, 2 razões, 2 maneiras de raciocinar. De acordo com 2 finalidades diferentes. Uma razão teórica, que relaciona-se ao imutável e ao necessário, e uma razão prática, que relaciona-se ao mutável e ao relativo. Preste atenção. Preste atenção. Para eu pegar a minha xícara de café, eu preciso pensar, não preciso? Pegar, trazer à boca, engolir. Ou melhor, para eu fazer o café, eu preciso pensar, não preciso? Preciso esquentar a água, botar a garrafa, colocar lá o pó, não é? Para eu colocar essa parafernália toda para funcionar, para dar aula, eu preciso pensar um monte de processo, não preciso? Não é isso? Quando eu estou trabalhando, né, nesse plano do fazer café, de colocar a parafernália eletrônica para funcionar e tal, eu estou operando a minha racionalidade num plano que Aristóteles chama de razão prática. Essa razão, esse raciocínio cotidiano, tipo dirigir um carro, certo? Tipo executar uma tarefa que você executa lá no teu trabalho. Isso tudo é razão prática. Okay? É a razão aplicada a funcionalidades cotidianas. Ok? Então ela se relaciona ao mutável, ao relativo, ao aqui e agora. Essa é uma parte da nossa alma intelectiva. Ela foca nessas coisas também. Mas tem uma outra parte, que é aquela que não está interessada muito na aplicabilidade das suas funcionalidades. Não. Mas está interessada pura e simplesmente em conhecer. Entender, compreender, saber o porquê das coisas. Essa parte da alma intelectiva está relacionada à razão teórica. O céu é azul. Eu me pergunto, qual é o objetivo? Você quer saber se o céu é azul para quê? Para pescar melhor? Não, não, não. Eu quero só saber por que o céu é azul. Isso é a razão teórica. Agora eu quero observar
por exemplo, né, o peso de uma determinada quantidade concreta em cima de uma viga vai fazer aquela viga ser mais forte ou mais fraca, ou vai fazer romper. Isso aqui é razão prática. Um engenheiro construindo uma ponte, ele opera no nível da razão prática. Um filósofo buscando a razão de ser das coisas, esse cara opera no plano da razão teórica. Ambas as razões são razões, ambas estão na nossa alma intelectiva, mas elas apontam em direções diferentes. Concorda comigo? Concorda comigo? Veja que o nosso objetivo aqui é explicar a virtude. Vamos lá. Cada uma dessas partes da nossa alma, ela possui uma areté. Areté é a palavra que designa virtude. A razão teórica tem por virtude a sofia, que é o conhecimento por ele mesmo. Já a razão prática tem como virtude a frônesis, que é o conhecimento com uma determinada qualidade, que do ponto de vista de Aristóteles deve levar à moderação. O que significa isso? Presta atenção. Veja bem. Tudo na natureza existe para um propósito, não é isso? É virtuoso aquilo que cumpre esse propósito. E, se possível, com determinada qualidade. O nadador competitivo que vence o campeonato. Esse nadador é virtuoso. E o ser humano? Como que ele se torna um ser humano virtuoso? Quando ele realiza aquilo para que ele foi criado. O ser humano foi criado para pensar. Só que o seu pensamento, ou seja, ele foi criado para viver de acordo com a sua alma intelectiva. Quando ele vai viver em conformidade com a sua alma intelectiva, ele pode se desenvolver em dois planos. Ele pode se desenvolver no plano da razão prática e ele pode se desenvolver no plano da razão teórica. E aí Aristóteles vai dizer: aquele que vive conforme a razão prática, a sua virtude é a frônesis, que para Aristóteles trata-se da vida moderada. E já aquele que vive em função da razão teórica, ele vive em função da sofia, que é o conhecimento pelo conhecimento. Aristóteles, presta atenção que isso tem muita importância para compreender mais tarde os helenistas. O Aristóteles ele vai olhar para essas duas aretés, essas duas virtudes, e vai dizer: mas existe uma dessas virtudes que está acima da outra. Qual está acima? A virtude da vida moderada ou a virtude do conhecer pelo conhecer? De acordo com Aristóteles, a frônesis existe para propiciar a sofia. Portanto, a frônesis ela tem um objetivo meio de alcançar o objetivo fim, que é a sofia. Qual é a mais importante? O conhecimento pelo conhecimento. A vida moderada, ela é a vida que me propicia dedicar meu tempo para pensar, sem pretensões. Para ser claro, prático e objetivo. O Aristóteles está nos dizendo o seguinte: meu amigo, estude, torne-se um engenheiro, desenvolva a sua razão prática, certo? Ganhe os recursos necessários para você ter uma vida comedida, tranquila, boa, comida no prato, abrigo, teto sobre a cabeça, filho na escola. E aí você vai colocar o seu amor, o seu coração, a sua atenção na razão teórica. Entende? A frônesis, ela é meio para a sofia. A vida moderada, a vida regrada, o desenvolvimento da razão prática serve à sofia, à razão teórica. E por que a moderação é importante para Aristóteles? Por quê? Porque a moderação é o tipo de vida que não leva nem à falta nem ao desperdício. É o tipo de vida equilibrada. Entende?
Dá uma olhadinha nesse slide aqui. Vamos lá. A ética aristotélica relaciona-se a frônesis. Ele apresenta princípios de ação, cujo principal é a moderação. Ele usa muito essa palavra justa medida. Aristóteles não se preocupa em dizer como devemos agir em cada situação concreta, o que seria impossível em vista da diversidade de possibilidades de acontecimentos. Ele apenas lança um princípio, e esse princípio torna-se a ética. E essa ética é a vida com moderação, ou a justa medida. Vamos lá, para entender. Se eu não como nada, eu tenho ausência de alimento, isso não vai me levar a uma vida boa. Eu vou poder pensar se eu tiver com fome? Não vou. Se eu vivo para comer, como pra caramba, isso vai me fazer bem? Não. Isso vai me tirar a disposição, vai me deixar balofo, vai prejudicar o meu organismo, e aí eu vou ficar doente, e aí eu não vou também poder pensar. Qual é a vida ética, virtuosa, no plano da frônesis, da razão prática? É aquela vida que não come nem de menos nem de mais. É aquela que come na justa medida, com moderação. O necessário para me manter bem o suficiente para que eu possa pensar. Sono. Ficar a noite inteira sem dormir vai me ajudar? Não, vai me prejudicar. Dormir o dia inteiro vai me ajudar? Não, também vai me prejudicar. Então, portanto, eu tenho que buscar dormir a quantidade ideal para que não me prejudique, nem pela falta nem pelo excesso. Está entendendo? Então, Aristóteles está nos apresentando a ideia de que a ética ela é a vida moderada. A vida ética é a vida moderada. É a vida na justa medida. É a vida que não excede nem mais nem menos. É a vida que me dá as condições para eu desenvolver aquilo que é a virtude entre as duas virtudes, que é poder conhecer para conhecer, sem outros objetivos, apenas o conhecer pelo conhecer. Entende? Tá pegando? Sim ou não? Olha lá. A moderação nos hábitos não é a felicidade. Não é. A felicidade não está na frônesis, mas é pré-condição para a felicidade. Presta atenção. Razão prática, razão teórica. Ambas estão na nossa alma intelectiva. O nosso desenvolvimento, né, depende da gente viver em função da nossa alma intelectiva. Eu sou tanto mais virtuoso quanto mais me acomodo àquilo para o que eu fui criado. E eu fui criado para pensar. Mas eu penso com prática. E eu penso para conhecer. O pensar prático, ele me proporciona a possibilidade de pensar para conhecer. Então eu tenho que ter aqui uma frônesis. Eu tenho que desenvolver uma virtude na minha razão prática, tal que possa me proporcionar a vida pela sofia. Qual é o princípio que Aristóteles nos lança? Ele pode dizer quantas horas dormir, quantas calorias ingerir? Não. Quantos filhos ter? Não. Aonde eu vou construir minha casa? Não. Mas ele pode lançar um princípio. Viva com moderação. Viva de acordo com a justa medida. Aqui está, né, a virtude da razão prática. Viver com moderação. É a frônesis. É a vida com moderação. A vida ética é a vida com moderação. A vida ética não me faz feliz, mas ela me permite desenvolver aquilo que vai me fazer feliz. Entende? Ela é uma pré-condição. Ok? Para Aristóteles, a felicidade, a tal eudaimonia, reside na sofia.
Sofia é a virtude de viver em conformidade com a finalidade do ser humano, que é pensar. Pensar com qual propósito? Nenhum. Pensar para conhecer. Conhecer para conhecer. Entendeu? Entendeu? A minha vida ética é a vida na justa medida, é a frônesis, é o desenvolvimento da virtude e da razão prática. Isso me proporciona as condições para desenvolver a outra parte da minha alma intelectiva, que é a razão teórica. E a razão teórica desenvolvida é a Sofia. É a virtude da razão teórica desenvolvida, é a Sofia. E é quando eu atinjo essa virtude, quando eu desenvolvo essa virtude, quando eu passo a dedicar a maior parte da minha vida para conhecer, com o propósito simples de conhecer, aí eu me torno feliz. Aí eu cumpro o meu propósito de ser humano. Eu alcanço a minha finalidade no cosmos. Eu nasci para conhecer. E quando eu conheço, e quando eu vivo conhecendo, eu me realizo. Eu atinjo a eudaimonia. O meu propósito foi alcançado. Entende? Sim? Beleza? Complicado? 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 Não, né? Não, né? Muito bem. Muito bem. Vamos agora retornar lá para o helenismo. Lembra que eu pedi lá, falando dos estoicos, falei, agora espera um pouco, pausa. Vamos falar de outra coisa e agora a gente volta. O helenismo promove uma virada. Veja, a filosofia com Aristóteles, e eu posso estender esse raciocínio para Platão, para Sócrates. Aqui eu estou explicando como que Aristóteles pensa, mas eu posso estender isso para os outros. A filosofia ela cumpre um objetivo. Ela é despretensiosa. Ela existe para me proporcionar saber. Saber. É o saber para saber. Para isso que serve a filosofia. É o amor ao conhecimento, é o amor ao saber. Ok? Com os helenistas há uma mudança. A partir do helenismo, a filosofia passa a pretender encontrar a sabedoria. Olha que os filósofos anteriores, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não tinham o objetivo de encontrar o conhecimento final, definitivo. Não, não, não. O processo de conhecer é um processo que se estende. E ele é geralmente o quê? Parcial e temporário. Ele é um avançar, né? Um avançar. O chegar ao fim é algo que os filósofos nem pretendiam. É aquela coisa assim, o céu é azul por isso, por isso, por isso. Aí o cara, o céu é azul por isso, por isso, por isso. Que legal. Aí daí a pouco vem um outro que diz, não, é por isso, por isso, por isso. É por aquilo, aquilo outro e aquilo mais. Aí o cara, é por aquilo. O filósofo é o cara que se satisfaz com o processo do conhecimento, da incorporação do saber, do próprio progresso, né, das descobertas. Então é despretensioso até como uma, né, sabe, atingir a finalidade. Agora eu conheci, pronto, sou feliz. Não, não, não. É o ato de ir conhecendo que faz o sujeito alcançar a eudaimonia. Agora, isso até Aristóteles. E Aristóteles daquele jeito que eu mostrei para vocês. Fazendo a vida, né, existir em função da sofia. Agora olha só. A partir do helenismo, a filosofia passa a pretender encontrar a sabedoria. Eles não querem procurar só não, querem encontrar. E a filosofia fornece os meios, a estratégia para a vida feliz. O saber para obter. Olha que diferença. Aristóteles diz, a minha vida feliz, a vida em eudaimonia é a vida contemplativa que vai conhecendo.
para os helenistas. A vida feliz, ela me é proporcionada pela filosofia, na medida em que a filosofia me ensina como encontrar coisas que me farão feliz. Diferente. E, meus amigos, para o nosso pensamento contemporâneo, quem influenciou mais, os helenistas ou os gregos clássicos? Os helenistas, não é isso? Ó, vai para qualquer aluno na escola hoje em dia e pergunta para ele: meu filho, você está aprendendo isso para quê? Ah, sei não, professor. Você gosta? Não gosto não, professor. Mas você está aprendendo, isso não te agrada? De jeito nenhum. Vai na faculdade. Por que você está fazendo faculdade? Ah, para eu ganhar o meu diploma. Para que você vai ganhar o seu diploma? Para eu ser um profissional. Para que você vai ser um profissional? Para ganhar dinheiro. O conhecimento só me gera expectativa positiva se ele tem uma finalidade. Se ele tem uma aplicabilidade. Se eu consigo compreender que aquilo vai me gerar frutos. Os filósofos gregos, meus amigos, minhas amigas, eles se realizavam no ato de conhecer. Conheci, estou feliz. Eles são completamente estranhos para nós. Espera aí, meu amigo, você estudou 6 anos para tirar esse doutorado? Com qual objetivo? Quanto que isso acrescentou no seu salário? Nada. Nada. Você ficou 6 anos estudando para não ganhar nada? Nada. Ninguém entende isso. O nosso mundo não entende isso. O nosso mundo só entende: ah, eu formei em medicina porque medicina remunera bem. Qual que é a tua aptidão? O que você gosta de fazer na vida? Eu gosto de pintar. Por que você é médico? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu aprendo a ser médico para ganhar dinheiro. A minha vida feliz, a minha vida eudaimônica não está no conhecimento. Mas o conhecimento pode me proporcionar a vida feliz. Sim, como um meio para atingir outra coisa. Percebe que a lógica de Aristóteles é invertida? O saber visa me proporcionar alguma outra coisa. Para os helenistas, olha isso aí. A vida, olha só, essa sabedoria tem um propósito que é responder às angústias existenciais, responder às agruras da vida, estabelecer estratégias para superar o sofrimento e a dor. A vida boa é saber, saber para não sofrer. Esse é o propósito dos helenistas. Encontrar na filosofia a estratégia adequada para, aplicada à prática, eu encontrar um tipo de vida que não seja uma vida sofrida, mas que seja uma vida sem sofrimento. A vida feliz desses caras não é uma vida que tenha alguma coisa, é uma vida que tenha ausência de alguma coisa, ausência de sofrimento. Sofrimento. Entende? Mudou a lógica do Aristóteles. Agora a sofia está a serviço da frônesis. Olha só. Vamos lá. Os helenistas invertem as duas razões aristotélicas, prática e teórica. Para Aristóteles, a razão prática existe em função da razão teórica. Para os helenistas, a razão teórica existe em função da razão prática. Eu desenvolvo conhecimento para aplicar esse conhecimento e encontrar a vida na justa medida. Aristóteles: eu levo uma vida na justa medida para frônesis, para alcançar a sofia. Não. Agora os helenistas dizem: eu vivo, eu a conheço, eu aprendo, eu absorvo a sofia para alcançar a frônesis, para entender como que eu devo viver uma vida na justa medida. E levando agora a discussão para o campo da ética. Aristóteles diz: a vida ética, que é a vida da frônesis, que é a vida na justa medida, me permite desenvolver
o meu propósito como espécie, que é pensar. Pensar sem pretensão. Conhecer para conhecer. Os helenistas. O meu conhecimento me leva a entender como é a ética que eu devo perseguir, qual é a ética que eu devo perseguir, qual é a ética que eu devo desenvolver e que vai me resultar em felicidade. Então a ética, por Aristóteles, é meio. Para os helenistas, a ética é o fim. A vida ética é a vida com eudaimonia, é a vida feliz. Percebem a virada? E percebem como que isso influencia a nossa vida? Como que isso influencia a nossa maneira de pensar? Nós pensamos que o conhecimento só vale para atingir um outro objetivo. Isso é helenista. Agora, o nosso outro objetivo hoje não tem nada a ver com o outro objetivo dos helenistas. Porque os helenistas, filosoficamente, concluem que, por exemplo, a vida para obter bens não é uma vida boa. Nesse caso, nós andamos do helenismo para trás. Porque no nosso mundo atual, vende-se a ilusão de que a vida boa é a vida de acúmulo de bens. Não é isso? Ah, eu queria viver a vida do Neymar. Desculpa aí, Neymar, te usar de exemplo. Por quê? Ah, porque ele vive jogando bola e ele tem muito dinheiro. Isso é a vida invejada no nosso mundo. Para um estoico isso é um absurdo. Porque para um estoico, e veja quem está nos falando, Marco Aurélio, que não era ninguém menos do que o imperador romano. Ele, melhor do que ninguém, pode dizer qual é o impacto de poder e dinheiro na vida do sujeito. E ele vai dizer, isso aí é, para usar uma expressão mais afim a nós cristãos, é trapo de imundícia. O Neymar, sendo rico, não vive uma vida de ausência de sofrimento. Ele vive com outros sofrimentos diferentes dos nossos. Se o seu sofrimento é pensar como que você vai, né, levantar o dinheiro para pagar as contas do fim do mês, a angústia do Neymar é como que ele vai fazer para ser o jogador de futebol, o capitão do time que vai ganhar a Copa do Mundo. Ele não vive a ausência ausência de sofrimento, ele vive em outros tipos de sofrimento. Marco Aurélio nos diz muito. Ele fala, olha, o tamanho da responsabilidade que vige nas costas de um imperador o faz pensar muitas vezes que talvez seria libertador viver como um escravo. Imagina você ter o peso da responsabilidade de um império nas suas costas. Você vai dizer que esse cara é feliz porque ele tem poder? Já repararam uma coisa? Compara a foto dos presidentes da República do Brasil no ato da posse e depois no momento que eles saem da presidência. Todos vivem um processo de envelhecimento nítido. Ah, mas eles não querem largar o poder. Sim, por quê? Porque nós vivemos ilusões de felicidade, dentre as quais o poder é uma delas, como a beleza. Do que vale você ser feliz focando na beleza se isso te proporciona um monte de infelicidades, como não poder comer, não poder vestir confortavelmente, não poder, enfim, ter que tomar remédio, sei lá o quê. Entende? Só então para amarrar, saindo da digressão. Nós não pensamos como os filósofos gregos que diziam: o conhecimento vale por si mesmo. Nós pensamos como os helenistas, que o conhecimento ele serve porque ele deve ser aplicado, ok? E essa aplicação vai me levar àquilo que vai gerar a minha felicidade. O clássico diz: eu conheci, eu sou feliz. O estoico, o helenista em geral, ele vai dizer: eu conheço para encontrar felicidade.
Nós pensamos como os helenistas e não como os estoicos, não como os clássicos. Mas a partir desse momento, a gente pensa diferente dos estoicos, porque os estoicos eles vão dizer: a vida boa é a vida com ausência de sofrimento. E a nossa vida boa é a vida com acúmulo de bens, ou para completar, com acúmulo de bens, de poder e de prestígio. Os estoicos vão olhar para eles e falar: quê? Essa é a vida sem sofrimento? Um cara que é rico, que trabalha 7 dias por semana, é feliz? Que tem a vida familiar destroçada, que não consegue ver o filho crescer, que não consegue tirar um tempo com os mais queridos? Ou é esse cara que é todo poderoso, que arrebenta com a saúde física para ter poder? Ou esse aí que tem prestígio, mas tem que se desviar de uma vida ética, de uma vida moral, tem que mentir, tem que fazer coisas deploráveis para ter status? Isso não é vida feliz, isso não é vida feliz, isso não é vida feliz. A vida feliz é aquela que eu encontro o equilíbrio e a ausência de sofrimento. Entende? Esse é o ponto de vista dos helenistas. Vamos lá. A filosofia agora está a serviço da frônesis, não mais da sofia. É o pensamento que temos hoje. O conhecimento existe em função de objetivos práticos. Ok? Ok? E a ética? Diferente de Aristóteles, a ética não é pré-condição. Ao contrário, passa a desempenhar a função de conduzir a felicidade. A ética de Aristóteles é meio. A ética dos helenistas é o fim. Beleza? Beleza? Muito bem. Dito isso, vamos para o centro da nossa aula, que é Marco Aurélio, que é o estoicismo em geral e o autor Marco Aurélio em particular. Marco Aurélio, que dados rápidos, foi imperador romano. Sua principal obra é Meditações, que se encontra nesse volume completa, e sua filiação intelectual é o estoicismo. Ele é um estoico. Fazer um recuo rápido a um negócio que eu já falei aqui agora mesmo. Presta atenção. Presta atenção. Antes, até a chegada do helenismo, os gregos viviam num mundo circundado pelas fronteiras da sua comunidade, a polis. Tais fronteiras são derrubadas quando o mundo qual eles habitam deixa de ser o mundo comunitário e passa a ser o império, o vasto mundo heterogêneo. Nesse momento, a filosofia ela também reflete essa mudança. A filosofia ela não vai mais pensar uma noção de pertencimento à polis. Agora ela vai ter que pensar num pertencimento mais amplo, que é o pertencimento ao mundo. Então, de uma certa maneira, os helenistas eles saem do mundo dos gregos clássicos focado na política, que é a vida na polis, e voltam ao tipo de temática dos pré-socráticos, que é a nossa posição em relação ao cosmos, ou à physis. Eles não olham mais para nós dentro de uma comunidade, nós seres humanos. Ele olha para nós seres humanos como partes do mundo. Então a temática muda. A clássica ela visa ética e política. Agora a helenista ela visa a ética no contexto da physis, da natureza. Compreende? Porque não tem mais polis. Então é muito pouca coisa que os estoicos vão falar, por exemplo, Marco Aurélio, por exemplo, vai falar muito pouco sobre política.
vida na polis. Ele fala, mas numa perspectiva completamente diferente. E se o mundo se abriu, e se agora eu não sou cidadão de uma cidade, uma comunidade, eu sou cidadão do cosmos, da natureza, de certa maneira eu sou levado a fechar um pouco o meu campo de visão para, antes de entender aquilo que me rodeia, entender um pouco mais sobre mim mesmo. Entende? Sócrates toma cicuta e morre porque ele não admite uma vida fora da polis. Agora todos têm que admitir uma vida fora da polis porque a polis não existe. Então eu tenho que colocar os meus conceitos em perspectiva e me reaprumar. Entende? Entende? Presta atenção. A physis volta à cena, mas para servir a propósitos éticos. Então não é a mesma physis do pré-socrático. Não. Agora eu estou falando ética, né? O comportamento ethos, humano. O conceito fundamental que ganha agora a cena é atraxia, que significa tranquilidade da alma, espírito imperturbável. Na filosofia clássica, a eudaimonia, a felicidade, deriva do conhecimento pessoal e da vida em sociedade. Quem eu sou no meio da minha comunidade, da polis. Ou o que a polis é para mim. Agora não, para os helenistas, a felicidade e a eudaimonia deriva da ataraxia, que é estritamente pessoal. Não tem mais polis, é eu e a physis, é eu no mundo. Não sou eu e na minha comunidade, sou eu no mundo. Entende? Isso impacta demais e leva o pensamento para uma direção que você vai entender agora, que é a direção estoica. Para o Marco Aurélio e os estoicos em geral, existem dois níveis do cosmos, o macrocosmos e o microcosmos. O macro é o reino da física e da lógica, o micro é o reino da ética. O problema dos estoicos é determinar o lugar do ser humano na dinâmica cósmica, macro e micro. Então vamos lá. Os estoicos vão entender que os estoicos vão entender que o ser humano deve buscar uma vida sem perturbação. Lembra? O objetivo é a vida sem sofrimento. Sem sofrimento é a vida tranquila, é a vida em paz. Essa vida em paz me obriga a montar uma estratégia para encontrar os meios que eu devo mobilizar para me afastar dos fatores motivadores do sofrimento. É como qualquer estrategista. Você tem que olhar o terreno, né, o qual você vai lutar, você tem que olhar para o seu adversário, você tem que olhar para os seus desafios, você tem que olhar para os seus obstáculos, né, e derivar disso uma estratégia, um conjunto de procedimentos que você irá adotar, não é isso? Para minimizar suas perdas e maximizar os seus ganhos. Ora, os estoicos vão olhar para o mundo e vão falar o que no mundo mais abrangente e no mundo menos abrangente, né, o que tudo isso me reserva e quais são as adequações que eu tenho que ir fazendo para otimizar os meios e os fins. Sendo que esse fim é reduzir as chances de me frustrar, de sofrer. Olha lá. O ser humano é parte da natureza. Os estoicos vão concluir isso. Realizar-nos passa por nos adequar ao nosso lugar nessa natureza. A natureza é eterna. Ela é uma ordenação. Mas que tipo de ordenação? Só uma ordenação física? Não, ela é uma ordenação moral, estética, divina. Tudo ao mesmo tempo. Presta atenção. A realidade que me circunscreve
ela vai me dizer o que eu devo fazer para viver uma vida imperturbável, uma vida em paz. Ela me dá dicas disso. Por quê? Porque a humanidade, o cosmos, a physis, nada disso é fortuito. Nada do que aí está é por acaso. Existe uma lógica, daqui a pouco falaremos o Logos, que coloca tudo no seu lugar. Que dá função e propósito para todas as coisas. E, portanto, a estratégia adequada para atingir a ataraxia é encontrar esta lógica, entender esta lógica, lembra, Sofia, serviço da Frônias, é entender, é conhecer a lógica que governa todas as coisas. E um momento em que eu entender a lógica que governa todas as coisas, o macrocosmos, eu também consigo derivar as leis que regem um microcosmos, o qual eu estou inserido. Então eu entendo qual é o meu lugar no mundo. E ao entender o meu lugar no mundo, sendo esse mundo um mundo lógico, um mundo cuja todas as coisas têm propósito, têm função, eu encontro a ataraxia como sendo o meu lugar específico, o lugar onde eu me encaixo em todo o resto. Se eu me encaixo, eu não vivo frustração. Se eu me encaixo, eu não vivo desapontamento. Se eu me encaixo, eu não vivo sofrimento. Eu encontro o meu lugar. E ao encontrar o meu lugar, eu me realizo. Aí você vai dizer, poxa, Oleg, mas diferente de todas as outras aulas, até agora você não falou da ideia de Deus. Verdade. Por que eu não falei da ideia de Deus? Porque ela entra agora. É aqui que está a ideia de Deus dos estoicos. Deus é a realidade. Deus é imanente ao universo, ou seja, ele está ali no universo. Deus é a natureza. Nós entendemos que o mundo tem lógica porque esta lógica é Deus. Tudo tem propósito porque Deus quis. A realidade toda está relacionada com a noção de Deus. Então, veja bem, é diferente do Platão, do Aristóteles e dos pré-socráticos, que eles buscavam a resposta e encontravam a Deus. Não, os estoicos leram Aristóteles, Platão, Xenófanes, todos esses caras, e eles disseram, ok, vocês me convenceram, Deus existe. O Uno de Xenófanes, o Ser Absoluto de Parmênides, o Nous do Anaxágoras, o Demiurgo de Platão, o motor imóvel de Aristóteles. Os estoicos chegaram à conclusão com esses caras todos e disseram, beleza, Deus existe, esse Deus é um, esse Deus é onisciente, esse Deus é eterno, esse Deus está em todas as coisas, esse Deus dele derivou tudo. Eles não encontram a Deus, eles tomam Deus como ponto de partida, como pressuposto. Entende? E não são os deuses antropomórficos, não é Zeus, não é Poseidon, não, é esse Deus que está em outra, sabe? Vamos dizer, que é compreendido, né, acima dos deuses antropomórficos, quando esses são considerados. Eles não vão procurar a Deus, eles vão partir de Deus. Entende? Mas o conceito que eles têm de Deus é o conceito do Deus cristão? Ou é o conceito específico de Aristóteles, específico de Platão? Não. O conceito que eles têm de Deus é um conceito que hoje nós podemos chamar de panteísta. Eles entendem que Deus está nas coisas. Deus não é aquele que transcende as coisas. Por isso eu usei esta expressão do meio, que numa aula mais à frente eu vou fazer questão de destrinchar, que é a noção de imanência de Deus. Deus, ele não transcende o universo. Ele é imanente ao universo. Olha aí, o que é isso? Calma.
Espera um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre imanência e transcendência. O que eu quero chamar a atenção de vocês, e vocês já devem ter visto em algum momento da vida essa noção, por quê? Porque ela é muito presente nas religiões primitivas e também em algumas variantes filosóficas. Por exemplo, Spinoza tem muito essa ideia estoica de Deus. Qual é? É de que Deus é tudo. A mesa é Deus, o microfone é Deus, eu sou Deus, os quadros é Deus, a planta é Deus, tudo que está na natureza é Deus. Certo? Tudo funciona porque Deus tem uma mente impregnada em todas as coisas e faz tudo se ordenar. Entende? Imanente. Está aqui. Ok? É diferente do Deus cristão, que ele transcende. Deus se faz presente naquilo que ele criou, os cristãos vão dizer. Mas ele criou. Ele não é. Deus criou o céu e a terra. Ele não é o céu e a terra. Para os estoicos, Deus é o céu e é a terra. Ele é o universo. Entende? É diferente da noção cristã. Mas é uma ideia de Deus. Fico imaginando, né? Hoje em dia, para se falar de bom conhecimento, da boa ciência, eu tenho que dizer, não, Deus não existe. Deus não existe. Os helenistas diziam que Deus existe. A filosofia dominante no mundo antigo dizia que Deus existe. Até aqui na pontinha daquela linha amarela que eu coloquei embaixo, lá no início dos primeiros slides, até o finalzinho daquela pontinha amarela, independente ali do mundo judaico e do cristianismo que viria dali, ou do mundo islâmico que nem existia, aqueles filósofos todos estavam, sabe, admitindo a existência de Deus. Alguns encontraram na filosofia, outros partiram da ideia de Deus para desenvolver sua filosofia. Os estoicos partem da ideia de Deus para dizer todo o resto. Não existe ataraxia, a conformação do sujeito no seu lugar no mundo, sem a noção estoica de que há... Eu estou falando de estoico, mas os helenistas em geral tinham essa compreensão. De que quem nos colocou naquele ponto desse universo múltiplo foi Deus. Entende? Deus não é uma variável espúria. Deus é a essência do processo da construção do pensamento helenista em geral e do estoico em particular. Não é uma variável. É como a mesma coisa que eu chamei a atenção lá no Platão. O demiurgo não é um conceito entre outros tantos. Ele não faz sentido a alegoria da caverna se você não entender o demiurgo. A alegoria da caverna que eu chamo a atenção que todo mundo conhece a alegoria da caverna. Muito bem. Então olha que conclusão interessante. Logo, viver de acordo com Deus é viver de acordo com a lógica que rege a realidade, de acordo com a natureza. A minha vida com a ataraxia, que é a vida encaixada, é a vida em conformidade com a vontade de Deus. Isso são os estoicos. Quem está falando isso é o imperador romano, de um império pagão, politeísta. Entende? Ou mais, compreender a dinâmica da natureza consiste em saber para viver conforme a vontade de Deus. Todo esforço dos estoicos é entender a vontade de Deus para que da vontade de Deus compreendida eu possa encaixar a minha estratégia de vida. Olha que coisa. E aí vem uma outra expressão que é muito importante, que nós já a encontramos antes. Lembrem quem? Lembra? Lembra da aula de Parmênides? Com quem que Parmênides debatia? Heráclito, lembra? Heráclito já usava esse termo, essa palavra, logos. Os estoicos vão no logos, vão trazer o logos de volta, não exatamente com a mesma conformação que tinha Heráclito. Aqui o logos vai dizer respeito a esta lógica. Ou seja, eu posso dizer aqui com muita tranquilidade, para os estoicos, o logos é a inteligência de Deus.
Deus está em todas as coisas. E onde que eu encontro a inteligência de Deus? Na lógica que rege todas as coisas. Como é que é o nome dessa lógica? Logos. O cosmos possui uma razão de ser. Logos. Independente de nós e que possui uma inteligência própria. Nada faz por acidente. Tudo é necessário. Nós fazemos parte desse todo. O Logos governa todas as coisas. Governa-nos também. A vida boa é aquela que se adequa à harmonia do cosmos. A vida boa, portanto, é de acordo com o Logos, com a inteligência de Deus. Ter o entendimento correto implica enxergar as coisas não na perspectiva individual, mas de acordo com o Logos. Vou dar um exemplo aqui muito rápido para você entender isso aqui. Presta atenção. Imagina que você vive em Pompeia. Pompeia é uma cidade do mundo antigo, ficava na barra do vulcão Vesúvio. Marco Aurélio escreveu, isso já tinha acontecido. Vamos imaginar que você está lá. O vulcão entra em erupção. Aquela erupção destrói a cidade de Pompeia. Você vive perto e observa esse fenômeno. Tua conclusão. O universo é perverso. O universo é mau. O Logos, a lógica que governa as coisas é ruim. Deus é mau. Pô, Deus é a natureza, né? Então Deus é o vulcão. Deus está irado. A tua visão está correta? Está correta? Não. A tua visão não está correta. Isso é de acordo com os estoicos, certo? De acordo com os estoicos. Sua visão não está correta. Por que ela não está correta? Porque você está olhando a parte. Você não entende o Logos olhando para uma parte. Você só entende o Logos se olhar para a totalidade. Portanto, eu preciso olhar não para o vulcão, mas eu preciso olhar para a dinâmica do planeta Terra inteiro. Vamos lá. Se eu olho para o Vesúvio entrando em erupção e matando uma cidade inteira, eu falo, Logos é perverso. Agora, se eu olho para o planeta Terra inteiro e compreendo que abaixo da camada, né, da crosta terrestre existe um magma, e esse magma ele é quente, e num determinado momento, né, os gases se acumulam, ele precisa de alguma forma expelir uma parte da lava, porque do contrário todo o planeta vai ser comprometido, você chega à conclusão diametralmente oposta. Você vai dizer, não, o Logos não é perverso. Por quê? Porque aquele vulcão corresponde a um propósito da manutenção da vida num planeta inteiro. Entende? Você não pode focar na parte. O Logos revela-se na totalidade. Entende? A apreensão das coisas deve ser pela sua totalidade. Se observar uma parte, haverá sofrimento, desarmonia, imperfeição. O Logos revela-se na totalidade, pois está no todo, não em uma de suas partes. Entende? Agora, como que isso chega a nós? Lembra? Macrocosmos, microcosmos. Os estoicos dizem: compreender o Logos consiste em compreender a beleza, a moral, a divindade. A vida miserável é viver em desarmonia com essa totalidade. Perceber o mundo como fragmento e não participar do Logos, que conforma a totalidade. Dá a ideia de desapego. Desapegar significa não se deixar submeter ao fragmento, mas se harmonizar com o todo. O que é uma vida de ataraxia? Vamos lá, é uma vida encaixada. É uma vida que percebe a dinâmica do Logos e deriva disso, né, a compreensão de onde eu devo ficar nesse cosmos. E ao me situar onde eu devo ficar, não há desarmonia, não há sofrimento, não há frustração. Por quê? Porque eu estou onde eu deveria estar. O sofrimento nasce do fato de eu querer ser uma águia, de eu querer voar como um pássaro. Isso vai gerar frustração. Por quê? Porque eu nunca vou ser um pássaro. A frustração nasce de eu querer ser, eu nascendo um homem, querer ser mulher. Isso vai me gerar frustração, porque eu quero ser aquilo que eu não nasci para ser. A frustração vai nascer se eu, sendo um escravo, quiser ser um imperador romano. Se você é um escravo, estoicos diriam, encontre-se
como escravo dentro desse logos. Seja o escravo perfeito. Se você é imperador, você tem que ser um imperador perfeito. Se você é o doutor, médico, você tem que ser um médico, buscar ser um médico perfeito. Você tem que se encaixar. Se é pai, seja um bom pai. Se é um filho, seja um bom filho. Encontre a harmonia, o propósito da sua existência nela mesma. Não projete-se em algo que você não é. Não projete-se em algo que você não pode ter. Entende? A ideia dos estoicos é: compreenda o logos e conhece-te a ti mesmo. Isso é muito bíblico. Compreenda a vontade de Deus e você encontrará o seu lugar. Entende? Aqui, até o problema da morte, os estoicos encontram solução. Por exemplo, morte. Quer um problema mais triste, horrendo, sei lá, frustrante do que a morte, do que a ideia da morte? Para os estoicos. Se a pessoa se apegar à vida, a morte é perda. Se a pessoa se apegar aos desígnios universais de cada um, a morte passa a ser percebida com naturalidade. Ora, se eu entendo que a minha vida é uma fração no tempo muito mais amplo do que ela própria, se eu já sei que eu vou morrer, por que a morte vai me causar frustração ou dor? Eu tenho que aprender a lidar com essa ideia. Minha vida é finita. Não adianta eu sofrer porque eu vou morrer em algum momento. Eu estou apenas antecipando um problema que eu ainda não estou vivendo. Incorpora a ideia de que você vai morrer, entende? E viva, enquanto você estiver por aqui. Porque se você entender o logos, você vai entender que você não é, sabe, nem tudo, as coisas não estão necessariamente em sua função. Você que está em função do todo. Ora, se o planeta Terra, né, ele é limitado, tem recursos limitados e as pessoas elas se reproduzem, então você vai entender que não dá para todas as pessoas viverem eternamente, pois não haveria recurso suficiente para todas as pessoas. Logo, algumas para entrarem no mundo, outras têm que sair. Então, de acordo com essa lógica mais abrangente, a minha vida ela está ali conectada, né, a um lugar. Então eu vou viver do ano tal, na geração tal. Até mais ou menos o ano tal. Então, muito bem, esse é o meu lugar no mundo. Entende? E se você aditiva a noção de alma imortal, como fazem os platônicos, nada tem problema. Eu estou vivendo aqui por um fragmento de tempo, daqui a pouco eu vou embora para dar lugar para outra pessoa vir usufruir desse mundo. E eu vou para o meu próximo passo. Entende? Para concluir a aula de hoje, algumas proposições de Marco Aurélio. Abandonar o passado e o futuro. O que te impede de viver o presente é estar apegado ao passado e perseguir o futuro. Se você viver oprimido pelo passado, viverá em nostalgia. Se viver oprimido pelo futuro, viverá com ansiedade. Nunca viverá a vida boa. O passado já passou, meu amigo. Não adianta o que você faça. Já passou, já aconteceu. Supere, diria Marco Aurélio. O futuro, por mais que você tente resolver os problemas que você vai se deparar, você não vai conseguir antecipar todas as variáveis. Portanto, calma. Quando o problema aparecer, você vai ter que lidar com ele. Se você ficar vivendo com coisas que você não vai poder mais mudar porque estão no passado, ou viver com a expectativa daquilo que virá, que você nem sabe se vai vir, você nunca vai viver bem. Entende? Uma proposta do nosso amigo. Quanto mais você alinha a sua vontade ao que de fato acontece com você, menos há de frustração. Portanto, você deve conciliar a vontade aos acontecimentos. Significa então que eu tenho que viver no fluxo, eu não devo trabalhar, não devo estudar, não devo... Não é nada disso. Você tem a sua parte, que é a tua vontade, que é a tua ação. Mas, meu amigo,
Não estabeleça uma estratégia inexequível. Ora, eu tenho uma condição financeira ruim, mas eu tenho uma escola pública. Eu preciso estudar para ter um bom emprego. Então eu vou para a escola, vou ser o melhor estudante, depois eu vou me formar, depois eu... essa é a minha trajetória. Agora não, eu sou filho da classe alta e tal, o papai pode pagar a escola para mim em Paris. Então vá para Paris. Entende? Você vai fazer o melhor que você puder com o recurso que te for disponibilizado. O que não dá é você nascer numa família pobre e querer estudar em Paris. Aí, meu irmão, você vai se frustrar. Faça o melhor com aquilo que você tem. Entende? Entende? Então se prepara. Não cria expectativa inexequível. É isso que ele está dizendo. Não queira ser pássaro, porque você nunca será. Ah, então as pessoas não saem do lugar. Os estoques eles levam a gente sim para uma certa acomodação. É verdade. É muito diferente do espírito do nosso tempo, em que as pessoas têm que ser ousadas, arriscar, né? Fazer o que desejam. Não, os estoicos não têm nada disso. Os estoicos estão buscando uma ataraxia. Se você perder a qualidade de vida para ser rico, eles vão dizer, você é um idiota. Lógica dos estoicos. Riqueza não traz tranquilidade da alma. E a tranquilidade da alma também não tem que ser um objetivo para o futuro, como muitas pessoas pensam. Eu vou durante a vida acumular renda para depois ter uma vida sossegada. Os estoicos vão falar, você vai perder mais tempo da sua vida sendo triste para depois, uma efêmera parte da sua vida, você ser feliz. Que porcaria. Os estoicos vão dizer, aquele cara que pensa assim, poxa, chegou a segunda-feira, eu vou ter que trabalhar, e chega sexta-feira, agora é sexta-feira, acabou meu trabalho, agora eu tenho fim de semana. Um estoico que vê um sujeito desse vai dizer, nossa, coitado desse cara, pobre homem. Pobre homem, ele vive em função do... Ele vive 5 dias em função de 2. Os estoicos vão dizer, seja feliz, meu amigo, no emprego que você tem. Encontre a justa medida. Nesse emprego que você está. Se você tem que ir para lá mesmo de manhã, então encontre prazer. Entende? Encontre prazer na sua vida. Tente melhorar, claro. Mas não viaja. É preciso compreender ao máximo possível o mundo que o rodeia. Dica do Marco Aurélio. Ajustar as expectativas a esse conhecimento. Você conhece o mundo? Sabe qual que é de... Sabe o quão difícil é você, sabe, ser o presidente do Brasil? Então não coloque toda a sua vida em função de ser presidente do Brasil. Entende? Significa que eu devo abandonar a ideia de ser presidente do Brasil? Não. Encontre o equilíbrio desde já. Mesmo que o caminho te leve à presidência ou não. Entende? Desapegar quando se sabe o que existe não existirá. Outra dica dele. As coisas vão quebrar, as pessoas vão morrer. O que você tem hoje não terá no futuro. Se você sabe disso, por que haverá ansiedade com perdas, doença e morte? Se você sabe que essa xícara vai quebrar, eu não vou colocar todo o meu amor na minha xícara. Um dia ela vai quebrar. Se eu sei que eu vou envelhecer, eu não vou viver em função da minha beleza juvenil, porque eu sei que ela vai passar. Entende? Curta a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Veja a propósito em cada época. Veja a beleza de cada idade. Não existe problema. Há um desafio que deve ser superado. E qual é a ética, então, que deriva de Deus para os estoicos? Perceber a razão do universo determina o lugar que devemos buscar ocupar no universo, conectando-nos ao que há tal como é. O sábio deve agir em sincronia com o divino. O mundo é divino. O errado é aquilo que deforma a sinergia entre o eu e a realidade. Tudo o que acontece deve ser recebido como vontade de Deus. Essa é a ideia dos estoicos. Deus age como resultado cosmicamente positivo, mas o bem individual pode não se dar. A norma é se adequar sem se frustrar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que muitas vezes você não vai alcançar o que você almeja, mas o resultado geral será positivo se você agir de acordo, em conformidade com o seu lugar no Logos, com o seu lugar
dentro da vontade de Deus. Beleza? Esse é o pensamento dos estoicos. Deus é o princípio da vida ética, da vida com propósito, da vida feliz, que é a vida sem perturbação e sem sofrimento. Tem algumas coisas do cristianismo aqui, não tem? Tem. Você se adequar à vontade de Deus, né? Você não criar expectativas muito altas, você ser, né, mais comedido nos seus desejos, nas suas aspirações. O ser humano, pela lógica, ele alcança respostas lógicas. E a lógica, com certeza, está em harmonia com o intelecto de Deus. Então, os estoicos, os gregos, vão encontrar respostas interessantíssimas. Mas elas só encontram a sublime completude na revelação de Deus. Jesus nos diz sim para a gente aprumar nossas expectativas e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus não nos diz que nós devemos nos aprumar na realidade tal como ela é. Deixar que o fluxo das coisas me conduza. Não. Ele nos desafia. Ele diz, sedes melhores, sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Nos lança um desafio dessa magnitude, tentar ser como Deus. Claro, nós nunca vamos conseguir chegar nesse nível de perfeição, mas o desafio nos leva a nos tornar melhores todos os dias. Isso não é muito estoico, isso é Cristo. Da lógica deriva-se uma ética interessante, mas é necessário que Deus diga para nós mais, para entendermos de fato como alcançar a vida com propósito, como alcançar a vida feliz, como alcançar a eudaimonia. Nós não alcançaremos apenas pensando, nós não alcançaremos apenas tendo equilíbrio. Precisa de mais. E Jesus nos revela isso de maneira magnífica. Mas por enquanto, ficamos com pensamentos estoicos, que derivam da ideia de Deus, a vida ética. Vindo na esteira de pensamento grego que sempre teve forte a conformação de uma alma que não é restringível ao nosso corpo físico. E que para Platão tem um propósito de se encontrar com o demiurgo. Isso tudo é filosofia, meus amigos. Há razão na sua fé. Continue acompanhando as nossas aulas. Curta, compartilhe. Eu te espero na próxima aula. Com certeza vai ser muito legal também. Grande abraço. Fiquem com Deus.